Você falou em Deus, você falou também dessa parte espiritual. Vocês acreditam em destino? Vocês acreditam que a gente que muda o destino? Como que vocês pensam sobre isso? Na minha parte, eu acredito que a gente colhe o que planta, realmente. E eu acredito que Deus sempre tem algo melhor para oferecer para as pessoas boas. Eu nunca fiz nada de errado na vida, então eu penso, poxa, eu não vou colher um fruto ruim, né? Eu acredito assim, acredito em Deus sim. Eu acredito muito em Deus também. Eu particularmente... Desde sempre? Desde sempre. Uhum. Até um tempo atrás, logo no ano que eu fiquei doente, que eu parei de ir. Mas eu ia muito na igreja, assim, sempre fui bem religiosa no sentido... Não religiosa, tipo, sabe, aquelas pessoas loucas, assim. Sim. Mas, tipo, sempre tinha uma comunhão, assim, com Deus. Eu sempre ia na igreja evangélica. E... depois que eu fiquei doente, eu tive que parar de ir por conta da minha imunidade e tal, mas sempre continuei, tipo, orando em casa, sempre tive muita fé, sabe? Eu acredito muito em destino. Eu acho que Deus tem preparado muitas coisas boas para aqueles que o amam, para aqueles que creem. É até um versículo, sabe? E eu acredito que cada pessoa, que nem o Lucas falou, vai colher alguma coisa, sabe? Então eu acho que alguma coisa boa tem que ter para uma pessoa. E eu acho que aquilo que você tanto almeja, na verdade, aquilo pertence a você. Se você quer muito essa coisa, provavelmente já é plano de Deus já preparado para você. Faz exatamente. sentido. Eu acredito muito nisso. Até tem umas pessoas que falam que é coisa de universo, energia. Eu acredito um pouco nisso também. Acho que eu acredito um pouco de tudo, na verdade, mas principalmente em Deus. O fato da pessoa acreditar no que a Bíblia diz, nos personagens da Bíblia, não vai mudar nada a sua realidade. Essa que é a verdade. Não vai mudar absolutamente nada da sua realidade. Se ela estiver doente, se não for em busca da sua cura, se não for ao médico, se não for a um hospital, jamais ela vai receber qualquer intervenção divina, qualquer ajuda, socorro, benefício sobrenatural. Só que as pessoas, elas não querem acordar dessa ilusão. Não querem acordar. Isso para elas é um consolo. É como se fosse um cajado ali, uma bengala, vamos dizer, onde elas vão se apoiar, sabendo que elas estão sofrendo na verdade, não é? Isso é muito triste, é lamentável. E em algum momento você chegou a questionar Deus, perguntar por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Porque é até natural. E o que eu vejo na Bíblia é que até Jesus questiona Deus, às vezes, né? Por que me abandonaste naquela hora que ele está mais sofrendo mesmo? Você chegou a questionar ele em algum momento? Tentar entender? Então, para ser bem sincera, eu nunca consegui. Bom, eu quero terminar esse vídeo falando sobre o questionamento dela com Deus. Ela nunca questionou o seu Deus. E por que ela não questionou o seu Deus? Não somente ela, mas a maioria dos religiosos não tem essa coragem. Não, eles não têm essa coragem de questionar o seu Deus. Sabe por quê? Porque a impressão que foi passada desse Deus para elas é de um Deus punitivo, um Deus castigador, um Deus que não admite ser questionado. É um Deus que não admite ser questionado. O Deus da Bíblia, pessoal, ele é a imagem e a semelhança de quem os criou, dos homens que o criaram. E não o contrário, como diz a Bíblia, né? Não o contrário. Então, Deus, ele reflete exatamente a imagem
dos homens, a imagem de uma sociedade intolerante, machista, sanguinária, misógina, uma sociedade extremamente sanguinária e violenta, ditadura, né? Uma sociedade tirana que o tempo todo busca para si o monopólio da humanidade, né? O domínio das massas. E esse Deus, ele emprega o medo, o pânico, o terror, a punição para aqueles que ousarem lhe questionar. É por isso que os crentes não questionam esse Deus. E até porque, também, convenhamos, né? Se você for questionar esse Deus, você não vai receber resposta nenhuma. Esse Deus não responde aos questionamentos de ninguém, nem tampouco dos seus servos, quanto menos de ateus, né? De jeito nenhum, ele não vai responder. Sabe por quê? Vou deixar bem claro para você. Simplesmente porque Deus não passa de um conceito, né, pessoal? Deus é um conceito. E um dos piores conceitos, vamos combinar, né? É o pior conceito já criado pela humanidade, pela mente humana. É essas divindades mitológicas da Bíblia. Então, tudo o que você sabe sobre Deus, você aprendeu através da Bíblia. O que você conhece sobre a bondade de Deus, você só encontra na Bíblia, porque na realidade não tem nada absolutamente, nenhuma evidência da bondade de Deus, do socorro dele, do amor, do cuidado, nada absolutamente. Então, a Isabel, em algum momento, ela questionou sim, mas quando ela foi perguntada nesse podcast, ela disse que que nunca questionou Deus, nunca questionou, não é? Então, isso aí é o retrato, é uma prova de como os evangélicos, os religiosos, eles têm medo desse ser imaginário, desse ser mitológico imaginário, infelizmente. Então, é triste, é lamentável a história dessa moça que tão jovem vai ter que se despedir, vai ter que deixar essa existência para nunca mais voltar aqui. Vai ter a sua melhor vida, o melhor momento da vida, digamos, ela vai já está com os dias contados, né? Ela vai ter que deixar essa existência. E assim como todos nós estamos sentenciados a este fim, como é o caso da Isabel Veloso, que muito embora sendo jovem, há de partir precocemente por consequência de uma doença terrível e miserável. E você, apesar de você estar aparentemente bem, desfrutando de saúde, saiba, a vida ela é uma caixinha de surpresa e que no momento, surpreendentemente, você vai deixar essa existência. Então, nós não estamos em vantagem alguma em relação à situação da Isabel Veloso. Qualquer hora e momento a gente pode ser surpreendido e, infelizmente, teremos que deixar essa existência. Entende? Então,
essa realidade ela é nua e crua, mas ela é mais dura, é mais difícil para aqueles que se alimentam de uma fé, de uma esperança no pós-morte, nos seres imaginários descritos na Bíblia. Para os ateus, para nós ateus, isso não é tão relevante. A gente não tem medo. É claro, a gente não desafia a morte, mas de ter medo não. A gente sabe que a gente vai uma hora, certo? A gente vai uma hora. Isso é bem verdade, não tem como negar, é uma realidade. E o ateu, ele vive de realidades, ele não vive de fantasias, de maquiagens, de coisas supérfluas, né? Triviais e coisas que tais, né? O ateu vive de realidades, tá certo? Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, compartilhem, ajude esse canal a ir mais longe. Meu muito obrigado.